Oi, gente! Feliz sábado para vocês. Estamos separados socialmente, mas próximos pela tecnologia, né? Aproximados pela tecnologia. É bom poder mais uma vez compartilhar com vocês da palavra do Senhor, é sempre um prazer. Espero reencontrá-los pessoalmente, se Deus quiser, muito em breve. Já vai abrindo tua Bíblia aí no livro de Gênesis capítulo 22, já deixa aberta aí, ok? Super fácil, né? Porque é o primeiro livro da Bíblia, não tem problema nenhum. E antes de a gente começar, eu quero orar com vocês. Pode ser? Oremos então? Deixa o dedinho marcando aí. Senhor Todo-Poderoso, Tu és Criador de todas as coisas, aquele que nos sonda e nos conhece. Nós queremos, Senhor, Te agradecer porque a Tua bondade, a Tua misericórdia é o que nos sustenta nessa vida, porque o Senhor nos deu condições tecnológicas de, em meio ao isolamento social, podermos nos aproximar um do outro, Senhor, e isso é muito bom. Nós estamos em mais um sábado para glorificar o Teu nome, ó Deus, seja em casa, seja no templo, a igreja somos nós. E onde nós estivermos, onde os Teus filhos estiverem, então ali o Teu nome será louvado. Então, aceita, Senhor, nosso louvor nesse momento, nos inspira com o poder do Teu Espírito Santo, fala aos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Gênesis capítulo 22, vamos lá? Um único verso, ok? Que diz assim, 22, verso 2. O narrador diz assim, e disse Deus, toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá e ali o oferece em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Para quem Deus está falando aqui? Para quem é essa ordem aqui? Para nós que já conhecemos, mas pode ser que haja alguém nos assistindo que não conheça com detalhes a história, Deus está falando com Abraão. Isso aqui foi uma ordem que Deus deu para Abraão, dizendo, Abraão, vai, pega teu filho e oferece em holocausto. E quem é Abraão? Abraão é alguém que entra na história do nada, ele entra na narrativa bíblica e como um anônimo ele se torna o pai da fé e ele se torna o pai de futuras grandes gerações, né? O islamismo tem Abraão como pai, o judaísmo tem Abraão como pai e o cristianismo tem Abraão também como pai. Então ele sai do anonimato e entra na história bíblica de uma hora para outra. Mas a ordem de Deus para Abraão designa ou indica, né, fica subentendido que Abraão tinha uma relação muito profunda com Deus. Primeiro que quando Deus chamou Abraão para sair da cidade de Ur dos Caldeus, um ambiente extremamente próspero, culturalmente muito efervescente, uma cidade rica, né, uma região toda rica, Deus disse que é para Abraão ir para um lugar extremamente desértico. A narrativa já entra assim, Deus dando uma ordem para Abraão sair da parentela dele. E Abraão cumpre a ordem de Deus, o que demonstra que eles tinham um relacionamento profundo, que o narrador bíblico salta isso aí, né? Faz esse lapso, salta e já vai direto para aquilo que é mais importante. Por 25 anos Abraão esperou pelo nascimento de Isaque. Aos 75 anos de idade, Deus o chama para sair da terra dele, sair de Ur dos Caldeus e ir para a cidade, e ir para a terra de Canaã. Lá, alguns anos depois, Deus aparece para ele, muda o nome dele e promete um filho. Só que esse filho só veio mais de 10 anos depois. E Abraão, no silêncio de Deus, naquela angústia, Deus prometeu um filho e esse filho não viria, esse filho não vinha, aliás. Abraão levou 25 anos para tomar Isaque nos braços e ver o cumprimento da promessa. Depois que era costume nos tempos antigos desmamar a criança já bem tarde, alguns lá por volta dos 5, 6 anos de idade. Não há relato de quando Isaac foi desmamado, mas depois que o garoto cresce, já um pouco mais, que Abraão já está feliz da vida e o garoto já começa a se tornar aprendiz do pai.
né, já desgarrou da mãe, Deus então aparece para Abraão de novo. Deus sumiu por uns 10, 12 anos e aparece de novo com uma ordem extremamente estranha. Abraão pega teu filho, vai e oferece-o em holocausto. Se Deus fizesse isso com você, você diria o que para Deus? Ou você pensaria o quê? Que você está tendo alucinações, que você está ouvindo vozes, que você não entendeu direito? Questionaria Deus várias vezes? Pensa bem. Por que Deus nunca mais fez um pedido desse a nenhum outro ser humano sobre a face da Terra? Eu acredito que é porque ele olhou para o resto da humanidade, através dos tempos, e viu que ninguém mais teria a mesma capacidade que Abraão teve, de confiar tão plenamente e de obedecer tão cegamente, tão desprendido de tudo aqui. Abraão foi único. E quando Deus faz esse pedido, imagina aí agora, sacrificar aquele a quem Abraão mais amava. Só que esse pedido de Deus não era apenas para sacrificar Isaac. O pedido de Deus, na verdade, era um grande sacrifício para o próprio Abraão. Abraão, junto com seu filho, seria oferecido em holocausto caso Isaac viesse de fato a morrer. E Abraão entra num conflito interno muito grande, porque Abraão era humano como nós. Não está relatado na Bíblia, mas isso fica subentendido. Você que é pai, você que é mãe, pode entender muito bem a angústia pela qual Abraão passou. Os filósofos existencialistas e os humanistas, eles eliminam a figura de Deus, negam a existência de Deus e põem o homem como centro de todas as coisas e o responsável pelo seu destino, o único responsável pelo uso que faz da própria liberdade. Especialmente os existencialistas creem, já que eles descreem Deus, creem que o homem, por vir à existência totalmente livre, ele é o único responsável pela sua existência, pelo seu futuro. E ele está preso a essa liberdade que lhe é dada. E quando ele tem que decidir, e o tempo inteiro nós estamos decidindo, mas quando ele tem que tomar decisões muito sérias, essas decisões, por conta da liberdade que ele tem para decidir, essas decisões sérias lhe causam profunda angústia. Os existencialistas, especialmente os que seguem a linha do Jean-Paul Sartre, acreditam não só que o homem vive uma constante angústia, mas que o homem também foi lançado ao desprezo. Ele vem à existência sem a sua escolha, obviamente, e a gente não escolhe nascer, mas quando ele vem à existência e se dá conta disso, ele é largado à sua própria sorte, ele é desprezado à sua própria sorte, porque agora ele vai fazer uso das suas faculdades, da sua racionalidade, para decidir seu futuro, seu caminho. Então ele é o único responsável por si mesmo. Em uma coisa nós podemos concordar com os existencialistas, que de fato o homem é criado um ser livre, moralmente livre. O livre-arbítrio que Deus deu ao ser humano é a única coisa que limita a ação de Deus na vida do ser humano. E nós somos seres totalmente livres. Abraão era totalmente livre. E foi exatamente essa liberdade que o angustiou. Ele era livre para escolher oferecer Isaac e perder o filho a quem ele mais amava. E ele também era livre para escolher desobedecer a Deus, a um Deus que ele sempre obedeceu, cegamente confiando apenas na palavra de Deus e na onisciência de Deus. Abraão escolhe servir. Abraão vai para o Monte Moriá. Abraão segue do mesmo jeito como grandes outros expoentes da Bíblia seguiram, sem enxergar nada para o futuro, mas esperando naquele que pode todas as coisas. Deus não prometeu nada para José do Egito. E, no entanto, José se tornou um grande homem. Deus não prometeu nada para Daniel. Ele não apareceu no caminho quando Daniel era levado escravo para a Babilônia e disse assim: relaxa, Daniel, que eu vou fazer de você o segundo homem na Babilônia. Deus não apareceu para aqueles 3 hebreus, Ananias, Misael e Azarias, e disse: gente, fica tranquilo, cabeça de gelo, porque assim, a chapa vai ferver, mas eu vou apagar o fogo. Eu vou livrar vocês. Não havia promessa nenhuma. E, no entanto, todos eles foram guiados pela fé, pela crença que tinham. Usaram da liberdade que tinham
para decidir permanecerem fiéis. Abraão decidiu, porque Deus precisava provar para Abraão que o futuro não dependia de Isaac. O futuro que está em nossas mãos, o futuro que Deus nos dá, na verdade, o futuro da nossa vida não está limitado à economia dos Estados Unidos. A nossa existência não está limitada a um horizonte que não vai mais além do que uns poucos anos de vida que nós temos. Nós não vivemos limitados por tempo e espaço, conforme a teoria da relatividade do Einstein. Nós somos seres livres, criados por Deus, livres para escolher servir, livres para escolher abandonar, livres para escolher crer, livres para escolher negar. Deus chamou Abraão e Abraão cumpriu o contrato de confiar plenamente, porque o milagre sempre precede a fé. Perdão, a fé sempre precede o milagre. A fé vem antes do milagre. É preciso primeiro crer para ver. Abraão creu em Deus. Abraão foi e ofereceu, pelo menos em seu coração, no princípio ele já tinha oferecido Isaac, e quando ele ergue aquele cutelo, que ele vai para matar Isaac, Deus o freia. E eu acredito que ele, quando ergue aquela mão, ele devia estar dizendo assim: Senhor, 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 Senhor. E quando Deus o chama, pede para que ele olhe para o lado, e Abraão vê exatamente ali ao lado o cordeiro que Deus havia provido. Eu e você podemos olhar para as circunstâncias ao nosso redor muito além do que a mídia nos diz, do que as notícias que nos chegam pelas redes sociais. A gente não precisa ser atropelado por essa avalanche, por essa enxurrada de informações que mais nos deixam desinformados, nos deixam loucos do que devidamente informados. O nosso futuro não depende das coisas aqui. Não precisamos nos limitar a isso aqui. O futuro não depende de Isaac, não depende de Donald Trump, não depende do Sérgio Moro, não depende do Bolsonaro. O nosso futuro está nas mãos daquele que pode todas as coisas. E só tem uma coisa que limita a ação dele na minha e na tua vida. É a nossa incredulidade. Obediência a Deus requer uma fé que enxergue no escuro. Não é uma fé cega e irracional, mas uma fé que não precise ver para crer. Creia que Deus tem a resposta. Creia que Deus tem o controle de todas as coisas. E creia que o futuro nunca dependeu e nunca vai depender dos Isaacs que temos nas nossas mãos. Deus é quem comanda todas as coisas. Foi um prazer. Espero que essa mensagem, essa pequena reflexão fale ao teu coração e que você aproveite esse momento de quarentena para pedir a Deus para retrabalhar todas as coisas na tua vida, para pedir a Deus para esclarecer as coisas a respeito do futuro, para tirar o temor, para tirar o receio e para rever também as nossas práticas de obediência à palavra de Deus, né? Afinal de contas, pode ser que em algum momento da nossa vida Ele nos faça um duro pedido. E que resposta nós daremos para Deus? Depende do tamanho da nossa fé. Oremos. Senhor, obrigada por Tua graça, por Tua misericórdia, pela bondade com a qual o Senhor nos trata. Obrigada, Senhor, porque em meio às loucuras da vida, todo o caos que o pecado lança sobre essa terra, o Senhor nos traz esperança de que o Senhor sempre proverá o Cordeiro e de que o nosso futuro não depende das coisas daqui, não depende de homens. Louvado seja o Teu nome por isso. Então, por favor, Senhor, cuida do nosso futuro. Temos muitos Isaacs nos quais talvez tenhamos confiado achando que isso é o que vai nos assegurar e nos garantir. Mas nós só existimos por Tua causa. Nós só vivemos por Tua causa. E nós só viveremos a eternidade por Tua causa. Portanto, renova a nossa fé, nos fortalece a todos nós. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom sábado para vocês. Até mais.